Bom dia a todos e todas. Como a professora falou, meu nome é Lisa, né? Sou aluna do mestrado do PPGRI da UFSC, orientanda da professora Mônica. Queria agradecer a participação das professoras Liana, Alessandra e também da orientação da professora Mônica durante todo esse processo. Então, como a professora Mônica também falou, o meu projeto é intitulado Movimento Transnacional Antigênero no Ocidente, a evolução dos discursos do Vaticano sobre gênero. Então, um breve sumário de como vai se dar a minha apresentação. Eu vou iniciar fazendo a delimitação do tema, depois apresentando o problema, trazendo os objetivos do trabalho, a justificativa do tema, alguns fundamentos teóricos e conceituais que eu vou buscar trabalhar na minha dissertação, a metodologia e os métodos de pesquisa, a estrutura inicial dos capítulos e a bibliografia inicial que eu venho trabalhando. Bom, então partindo para a delimitação do tema, eu vou iniciar a minha pesquisa partindo então do entendimento de que o patriarcado se apresenta enquanto essa estrutura de poder dominante no Ocidente. E eu vou buscar apresentar exatamente que esse contexto então de dominação do patriarcado vem por uma forte influência de uma moralidade cristã que está muito presente na cultura dos povos dessas regiões, né? E é algo histórico também. Então, por mais que hoje em dia a gente tenha, por exemplo, a disseminação de igrejas pentecostais, neopentecostais, e o fortalecimento dessas, eu entendo que essa forte moralidade cristã, que também é influenciada por essas outras denominações religiosas, ela vai ter uma base no catolicismo e na Igreja Católica. E como eu falei, essa disseminação dessa moralidade cristã, ela é histórica, né? Então, eu vou apresentar de fato o Vaticano enquanto esse agente importante nessa construção cultural, política e social dos povos do Ocidente, né? Então, fazendo então uma análise histórica, eu entendo que inicialmente essa difusão política e religiosa no Vaticano, quando a gente entra no escopo de Europa medieval e moderna, ela vai se dar então a partir do momento em que o catolicismo se torna a religião oficial do Império Romano, e com o fim do Império Romano, esse catolicismo ele vai continuar se difundindo nessa região, seja por meio das cruzadas, depois a gente vai ter a Contra-Reforma, enfim. Então, vários processos políticos que vão fazer com que essa religião continue se difundindo, né? E o Vaticano, enquanto instituição política também, continua se tornando bastante forte na região. E aí isso vai se expandir, né, para as Américas, o chamado Novo Mundo, enfim, com o processo de colonização, que vai ser bastante influenciado também pela Igreja Católica, pelo Vaticano, né, seja então uma influência política, por meio de um apoio a esses estados, então, colonizadores, mas também por meio de um investimento, né, financeiro e um próprio apoio no processo, então, de ocupação desses territórios. Então, a gente observa que desde instituições de ensino que foram inicialmente formadas por esses padres jesuítas, enfim, por esses membros dessa Igreja Católica, mas também, né, por meio de processos como o processo de aculturação desses povos nativos, então, que já desde o início desse processo de colonização, acabaram por difundir, então, sobre esses povos a religião católica como um todo, mas também todos esses aspectos culturais que ela traz junto dela, né? Então, isso a partir de um aspecto mais histórico, mas quando a gente observa, então, atualmente, a gente tem outros discursos que promovem, então, essa difusão dessa moralidade cristã também, seja como discursos, a exemplo da ideologia de gênero, né, que faz com que promove, então, um processo de fato, uma certa demonização, então, desses discursos feministas, né, de grupos LGBTQIA+, enfim, discursos que são contrários, então, a esse aspecto dessa moralidade cristã que eu estou trazendo, mas também questões como um processo de organização que cada vez mais vem sendo mobilizado pela Igreja Católica, então, como uma forma de fazer com que esses discursos religiosos, eles não se mantenham dentro das paredes, então, de instituição religiosa, mas, de fato, eles alcancem a sociedade civil, seja por meio, então, da difusão de organizações não governamentais, exemplos desses grupos chamados Pró-Vida, né? Mas também por um contínuo incentivo a uma participação desses fiéis, né, em espaços de debate político como forma de promover esse debate direto com outros grupos que defendem pautas opostas a essa moralidade cristã que eu venho propor aqui. Então, a gente observa cada vez mais líderes políticos defendendo essas bandeiras que, no fundo, têm esse viés religioso, né, esses argumentos religiosos, mas também uma participação muito forte da Igreja Católica também
em um âmbito internacional, quando a gente vê a presença ativa do Vaticano, né, enquanto Estado observador da ONU, por exemplo, né, nessas assembleias, enfim, que tratam sobre temas também relacionados a gênero, né? Então, quando eu falo dessa moralidade cristã, eu estou trazendo aspectos como a defesa dessa família tradicional, representada por um homem, uma mulher e os seus filhos, o gênero como sexo biológico, então divergindo um pouco do entendimento de parte dos grupos feministas que entendem gênero como uma construção social. Então, aqui, a Igreja Católica vem defender essa igualdade de gênero enquanto sexo biológico, ou seja, a existência de 2 únicos gêneros aqui para a Igreja, né, que seriam só o masculino e o feminino. A complementariedade entre homem e mulher, então uma complementariedade desde uma via fisiológica, né, para fins de procriação, mas também para uma via ontológica, ou seja, como cada sexo tendo sua identidade própria, seja masculina ou feminina. E aqui entendendo essa identidade a partir desses aspectos de masculinidade e feminilidade dominantes, né? Então, o homem enquanto esse protetor, homem viril, forte, que vai defender e cuidar da sua família, e a mulher aquela enquanto maternal, né? Mais frágil, enfim. E, para além disso, a gente tem, então, também a defesa da vida a partir da concepção, então, sendo bastante contrário a aspectos como o aborto, enfim. E a relação direta que a gente vai ter, então, entre sexualidade e a vida, né? Mais uma vez, voltando para esse aspecto da complementaridade entre homem e mulher, como a fim de promover, então, essa procriação. Então, eu vou apresentar o Vaticano como esse importante ator de um movimento transnacional antigênero no Ocidente. Movimento esse que tem diversos atores, não só o Vaticano, né? Como eu falei, demais instituições religiosas de outras denominações cristãs, como esses grupos pentecostais, neopentecostais, mas também atores da sociedade civil, como essas organizações pró-vida, líderes políticos, né, figuras públicas, enfim. Mas eu vou especificamente analisar aqui, então, o Vaticano enquanto esse ator desse movimento, que vai ser bastante relevante, mais uma vez, como eu falei, para a própria difusão, então, dessa moralidade cristã, que vai estar muito pautada, então, desses aspectos, dessa caracterização, então, desse movimento antigênero nessa região ocidente, né? Américas, Europa, enfim. Então, a partir disso, eu vou entender que, por mais que a Igreja Católica ela tenha, historicamente, promovido, então, essa difusão dessa moralidade cristã, pautada, então, nessas características que eu trouxe aqui para vocês, que eu denomino enquanto antigênero, a gente percebe que alguns posicionamentos do último Papa que a gente teve, o Papa Francisco, eles acabaram por contestar, então, esse pensamento tradicional católico sobre gênero. Então, a gente viu, por exemplo, questões como a permissão, a bênção de casais homossexuais, críticas a leis que criminalizam a homossexualidade, o convite, por exemplo, para que bispos eles acolham pessoas LGBT, da comunidade LGBTQIA+, em suas igrejas. Então, algumas dessas ações tomadas no pontificado do Papa Francisco levaram a questionar, então, na verdade, uma certa crítica por parte de alguns fiéis da Igreja Católica que acabaram por entender o Papa Francisco enquanto essa figura mais progressista, que divergia um pouco, então, dessa moralidade cristã. E aí, a partir disso que eu levanto o problema da pesquisa, que é, então, a partir do pontificado de João Paulo II, como evolui o posicionamento do Vaticano sobre temas relacionados a gênero e à sexualidade. Então, eu vou fazer um recorte temporal aqui e vou analisar os pontificados desses 3 papas, né, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, exatamente como a fim de analisar se há uma continuidade, de fato, nesses discursos da Igreja Católica sobre temas relacionados a gênero, a partir, então, desse viés um pouco mais antigênero, ou se, de fato, o pontificado do Papa Francisco se representa enquanto esse ponto de inflexão por parte dos discursos promovidos pela Igreja Católica sobre temas relacionados a gênero. E a minha hipótese um discurso aparentemente mais sensível aos temas de gênero, no pontificado do Papa Francisco, como eu trouxe alguns dos exemplos para vocês, o Vaticano ele vai manter uma postura oficial, histórica, antigênero e conservadora, havendo então uma continuidade nos posicionamentos adotados pelos seus principais representantes. Então, passando para os objetivos da pesquisa, o objetivo geral, então, é analisar os discursos promovidos por Francisco sobre gênero e temas correlatos e comparar com as posições assumidas pelo Vaticano historicamente nos pontificados de João Paulo II e Bento XVI. E aí os objetivos específicos, então, analisar a difusão do discurso antigênero a partir de um contexto de fortalecimento político e social de movimentos sociais defensores de uma maior equidade de gênero, e aqui eu vou relacionar diretamente com uma bibliografia que eu acabei
adotando, né, que eu pretendo adotar, então, na pesquisa, que é uma bibliografia que trata sobre movimentos sociais e contra-movimentos, que fala, então, que a partir do momento que a gente tem um fortalecimento de movimentos sociais, né, aqui no caso, mais especificamente, esses movimentos mais pró-equidade de gênero, seja o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, enfim, a partir do momento, então, que a gente tem um fortalecimento político, social, desses movimentos, principalmente dentro de um contexto internacional, a gente vai ter um movimento contrário, né, um movimento de backlash por parte desses movimentos conservadores, aqui no caso, desse movimento transnacional antigênero, como forma de exatamente barrar o avanço desses movimentos mais para a equidade de gênero. Então, esse objetivo específico vem exatamente para entender, então, se há algum tipo de correlação entre essa difusão do discurso antigênero a partir desse contexto de fortalecimento desses fortalecimento político-social desses movimentos sociais defensores de uma maior equidade de gênero. Para além disso, eu busco investigar o papel do Vaticano enquanto ator do movimento transnacional antigênero na promoção de discurso antigênero dominante socialmente, então analisar dentro desse movimento social antigênero, dando foco mais especial ao Vaticano, enquanto um ator que eu enxergo como relevante, principalmente dentro desse contexto regional do Ocidente. Contextualizar o posicionamento e a atuação do Vaticano historicamente diante de temas relacionados a gênero e examinar e comparar os discursos de cada papa, posicionando-os enquanto mais antigênero ou mais pró-equidade de gênero, exatamente para conseguir analisar se há uma continuidade ou uma ruptura nesses discursos. Então, partindo para a justificativa do tema, inicialmente, claro, contribui com a bibliografia crescente sobre os enfoques de gênero e as relações internacionais, que cada vez mais vem se fortalecendo, mas ainda se apresentam enquanto marginais no campo das relações internacionais. Também analisar o Vaticano enquanto agente de interesse nas relações internacionais. Então, entendendo aqui que a gente está falando não só de uma relevância social, né, na construção dessa moralidade cristã que eu falei, que eu já comentei, nesses países ocidentais, mas também como um ator protagonista no campo das relações internacionais, ao representar simultaneamente, né, um Estado, mas também uma instituição religiosa, ou seja, um ator não estatal transnacional. Também quero contribuir, então, com a promoção da igualdade de gênero no contexto internacional polarizado, dar luz a essas temáticas de gênero que se colocam em destaque atualmente nas discussões e nos debates políticos internacionais. E aqui entendendo que, por muitas vezes, né, principalmente a partir desses agentes de poder dominantes, a gente tem uma certa marginalização desses temas relacionados a gênero. Não só temas relacionados a gênero, mas essas pautas vistas como identitárias no geral, elas acabam sendo bastante marginalizadas nesses discursos políticos. Mas eu venho observando que cada vez mais, eu quero apresentar isso também, que cada vez mais, por conta dessa polarização muito forte, a gente tem essas pautas de gêneros entrando, então, no primeiro plano, né, dessas discussões políticas e sendo bastante levantados, inclusive, por esses atores mais conservadores. Então, acho que eu quero enxergar um pouco disso e entendo também como um pouco dentro desse contexto, então, desse fortalecimento desse movimento transnacional antigênero como forma de barrar, então, esses avanços mais progressistas na região. E aí, a justificativa desse recorte temporal da pesquisa, então, analisando esses três papas, né, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, é justificada exatamente por entender que é principalmente a partir, inicialmente, do pontificado do João Paulo II, então ele a partir de 1998, enfim, mais ou menos naquela época, a gente vai ter o fortalecimento desses movimentos feministas e LGBTQIA+, principalmente por meio de uma maior articulação e a formação de uma agenda comum desses movimentos em um âmbito internacional. Então, mais ou menos a partir dessas décadas ali, a gente vai ver o maior protagonismo desses grupos, principalmente no campo da ONU, né? Então, nas assembleias, promovendo, então, suas agendas e conseguindo, então, transformar essas agendas, de fato, em algumas políticas públicas em determinados países. E aí, eu quero examinar exatamente isso, né? Mais uma vez, fazendo aquela relação com essa bibliografia que eu escolhi sobre movimentos e contra-movimentos, entendendo, então, se a partir desse momento de fortalecimento, principalmente num campo mais internacional, e articulação desses movimentos mais para a equidade de gênero, como que vai se dar, então, a resposta da Igreja Católica para isso? Da própria bibliografia sobre movimentos e contra-movimentos. Então, passando para os fundamentos teóricos e conceituais analisados, inicialmente, então, eu vou trabalhar
com a teoria construtivista das relações internacionais, dialogando diretamente, então, com uma literatura sobre estudos feministas e de gênero e com uma literatura sobre movimentos sociais transnacionais. Então, alguns conceitos que eu pretendo trabalhar na pesquisa é esse conceito de gênero, então fazendo esse embate exatamente do gênero entendido pela Igreja Católica enquanto semelhante a sexo biológico e o gênero enquanto construção social que vai ser defendido principalmente por uma parcela desses grupos feministas, né? E aí, atrelando, então, esse aspecto de gênero enquanto construção social, analisando ele, então, como algo performático e não como algo biologicamente determinado, né? E o que vai influenciar também nas várias masculinidades e feminilidades que a gente pode observar, e também essas masculinidades e feminilidades mais dominantes, né? E que vão ser defendidas constantemente por essa moralidade cristã. Para além disso, então, já articulando um pouco esse entendimento do gênero enquanto construção social com a literatura construtivista, né? Eu vou trabalhar, então, alguns desses aspectos de normas e práticas sociais. Então, basicamente, alguns desses autores que eu vou trabalhar, alguns desses autores construtivistas que eu vou trabalhar, como Adler, Onuf, Rugg, enfim, eles vão entender a existência de duas realidades, né? Uma realidade material e uma realidade socialmente construída, ou seja, subjetiva, que, por meio dessa socialização, né, dos indivíduos, vai fazer com que esses indivíduos eles deem interpretações aos aspectos dessa realidade material. Então, eu entendo que, e eu vou buscar apresentar que essas interpretações coletivas vão criar essas chamadas regras sociais, e quando reforçadas, essas regras acabam por criar essas práticas sociais. E aqui também analisando o papel na linguagem, né, da linguagem no meio disso, essa linguagem, então, como esse canal em que esses agentes eles vão transmitir essa visão de mundo individual aos outros, dando, então, esses significados específicos a símbolos e às práticas. Então, a linguagem como esse canal de difusão e compartilhamento de regras e normas sociais, e que quando utilizada por esses líderes políticos, entendendo, então, o Vaticano, né, e os papas, principalmente, como líderes políticos, religiosos e sociais importantes, como essa linguagem, ou seja, esses discursos promovidos por eles, vão acabar por reforçar e difundir ainda mais esses aspectos, então, e essas práticas defendidas pela Igreja Católica, que eu enxergo, então, como mais antigêneros, conservadoras, enfim. E, para além disso, trabalhar, então, com esses aspectos de backlash, movimentos e contra-movimentos sociais transnacionais que eu comentei já para vocês, entendendo, então, esse movimento transnacional antigênero na região como parte de uma rede transnacional, de fato, né, antigênero, que vai, como eu falei, contar com diversos atores, mas aqui eu vou trazer um foco mais específico ao Vaticano. Então, partindo para a metodologia, a minha pesquisa se caracteriza, então, como uma pesquisa qualitativa e exploratória, e eu vou utilizar dois métodos de pesquisa aqui, que vão ser, então, a análise do discurso e a análise comparativa. E aí, então, no que tange a na análise do discurso, eu vou fazer os discursos aqui analisados vão se configurar principalmente como esses discursos oficiais, proferidos pelos próprios papas, não incluindo aqui demais representantes da Santa Sé, ou seja, eu vou analisar especificamente os discursos promovidos pelos papas, em reuniões de organizações internacionais, eventos promovidos pelo Vaticano, como sínodos dos papas, falas promovidas em viagens em outros países. Então, aqui a gente está falando dessas fontes oficiais, e eu não estou falando de, por exemplo, homilias, discursos ou entrevistas não oficiais promovidas, eu estou falando mais especificamente essas fontes, esses discursos oficiais, que vão estar presentes ali no site oficial do Vaticano, eu consigo encontrar todos eles. Então, no que tange a análise do discurso aqui, eu vou me basear, então, nessa literatura dessas autoras, que determina, então, que essa análise crítica do discurso, ela vai ser estabelecida a partir de uma abordagem histórico-discursiva, que vai buscar, então, analisar o posicionamento histórico dos papas no que tange a temas relacionados a gênero, buscando entender, de fato, como eu falei, se há tendências ou divergências nesses discursos proferidos ao longo dos anos. Então, algumas das etapas que são apresentadas por essas autores e que eu vou utilizar na minha pesquisa são, inicialmente, selecionar os textos a serem analisados, como eu falei, os discursos oficiais dos papas, apresentar o background histórico e o contexto dos textos analisados, depois, definir o conteúdo central dos discursos analisados, ou seja, dos tópicos discutidos. E aqui foi algo que eu já fiz a priori, então, analisando inicialmente alguns desses discursos, eu consegui já perceber quais são alguns desses tópicos
principais quando a gente fala de temas relacionados a gênero. E aqui, então, eu já acabei definindo e delimitando um pouco quais são esses temas. Então, uso do termo gênero em documentos oficiais, direito e saúde reprodutiva, então, trazendo aqui abortos, uso de métodos contraceptivos, reprodução assistida, enfim, direitos e saúde sexual, papel da família na sociedade, ascensão da mulher na sociedade, seja no mercado de trabalho, na política, enfim, violência baseada em gênero, então, abuso sexual, abuso psicológico, tráfico sexual, enfim, direito do nascituro, do feto, né, e transexualidade, são alguns dos temas que eu analisei que vão ser mais trabalhados. Então, a partir disso, eu vou buscar analisar os discursos a partir de cada um desses temas de forma separada, entendendo, então, como que esses papas, eles vão trabalhar ou eles vão se posicionar a partir de cada um desses temas. Então, só para finalizar algumas das etapas dessa análise do discurso, então, após a definição desses tópicos, né, principais, reconhecimento das estratégias discursivas usadas na narrativa, para responder às questões empíricas selecionadas e relacionadas aos textos, e a definição dos significados linguísticos que são utilizados para realizar essas estratégias discursivas. Buscando entender qual que vai ser a frequência que esses temas eles vão aparecer nesses discursos proferidos pelos papas. Então, aqui, exatamente relacionar mais uma vez com essa biografia sobre movimentos e contramovimentos sociais, entendendo que a gente tem nos últimos anos um fortalecimento cada vez maior desses grupos feministas, enfim, desses grupos pró-equidade de gênero, e é exatamente entender se, à medida que a gente tem um fortalecimento e uma maior difusão dessas pautas mais pró-equidade de gênero, se a gente também vai ter, então, esses temas de gênero sendo cada vez mais trabalhados, então, nos discursos proferidos por esses papas. E aí é exatamente isso, entender qual que é a frequência, se há um aumento, então, dessas discussões, uma diminuição, se há algo irregular. E aí, a partir disso, eu utilizei algumas palavras-chave exatamente para entender qual que é essa frequência, então, do aparecimento dessas palavras-chave nos discursos. E aí eu trago aqui exemplificado para vocês essas palavras. E aí, para fazer isso, eu vou me utilizar do software NVivo, né? Bom, partindo então para a análise comparativa, essa análise comparativa vai ser exatamente um método de falseamento da minha hipótese, que, como eu falei para vocês, eu acho, né, e eu acredito, e eu vou tentar buscar provar ou não isso, que não há uma ruptura no discurso, mas uma continuidade desse discurso antigênero no Vaticano. E aí, para fazer isso, eu vou fazer, então, essa comparação dos discursos. E aí, o parâmetro de comparação adotado aqui vai ser exatamente investigar se os discursos condizem com essa moralidade cristã heteronormativa e machista já estabelecida teoricamente ou não. E aí, para fazer isso, eu vou buscar comparar a posição histórica dos papas em relação a cada um daqueles temas que eu apresentei para vocês, ou seja, uso do termo gênero, documentos oficiais, direitos e saúde reprodutiva, enfim, cada um desses temas, a fim de entender, então, se há uma continuidade ou não nos discursos. E aí, para fazer isso, eu vou categorizar essa posição adotada pelos papas em cada um desses temas enquanto mais antigênero ou mais o pró-equidade de gênero. E aqui, então, eu defino essa categoria de antigênero enquanto uma categoria caracterizada por discursos de base heteronormativa, que enxergam a mulher a partir de uma posição de subordinação em relação ao homem, a atividade sexual voltada para a procriação e que entendem gênero como semelhante a sexo biológico. E aí, a categoria de discursos pró-equidade de gênero eu defino, então, como uma visão de gênero enquanto uma construção social que apoia a liberdade sexual e que defende a equidade entre homens e mulheres nas diversas áreas da vida em sociedade. Então, o que eu vou buscar fazer aqui, e eu vou passar alguns slides só para ficar mais claro visualmente, é exatamente definir a partir de cada um desses temas. Então, João Paulo II, no que tange ao uso do termo gênero em documentos oficiais, ele se apresenta enquanto mais equidade de gênero, mais pró-equidade de gênero ou enquanto mais antigênero? Em relação a direito de saúde reprodutiva, como que ele se apresenta? Então, fazendo cada uma dessas definições a partir de temas para cada um dos papas. Depois fazer isso com Bento XVI, depois fazer isso com Francisco. E aí, no fim, o que eu quero fazer é exatamente fazer uma média. Então, a partir de cada um desses temas, fazer uma média nos discursos de cada papa. Então, em média, João Paulo II se apresentou enquanto mais pró-equidade de gênero ou mais antigênero. Bento XVI, enquanto mais pró-equidade de gênero ou mais antigênero. E Francisco, consequentemente, enquanto mais pró-equidade de gênero ou mais antigênero. E assim analisar se, de fato, há uma continuidade ou uma ruptura então, em como esses discursos se apresentam. Então, fazendo com que eu consiga, de fato, falsear essa minha hipótese sugerida. Então, a estrutura dos capítulos, eu vou iniciar introduzindo, né, um pouco o tema, depois
trazendo um capítulo mais teórico, então, trabalhando um pouco do que eu falei da teoria construtivista, relacionando, então, o que os construtivistas apresentam enquanto isso dessas práticas e dessas regras sociais construídas, então, socialmente, a partir das interpretações que os indivíduos dão aos aspectos da vida material, e aí relacionando isso exatamente com esses aspectos de gênero enquanto uma construção social, e, enfim, masculinidades e feminilidades várias, né, que vão ser defendidas, então, por essas teorias feministas e esses estudos de gênero. Então, fazendo um pouco uma análise desses conceitos iniciais relacionados com a teoria construtivista como um todo, e já inserindo aqui, então, essa moralidade cristã e o discurso antigênero a partir dessas teorias. E aí o terceiro capítulo, então, seria um capítulo para inserir exatamente a Igreja Católica enquanto esse ator relevante desse movimento transnacional antigênero na região. Então, analisando, fazendo uma análise inicialmente, então, do fortalecimento político e social desses movimentos pró-gênero, para depois entender se há algum tipo de reação desse movimento antigênero global, fazendo, então, dando um foco maior ao Vaticano enquanto ator, né? Especialmente fazendo também uma análise a partir dos 3 papas selecionados. E aí, após isso, eu vou fazer, então, um pouco desses capítulos mais de métodos de pesquisa, né, que eu apresentei já para vocês. Então, como eu falei, fazendo essa análise discursiva e comparada a partir dos discursos de cada Papa, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. E, por fim, eu pretendo trazer os resultados, né, e a conclusão. Aqui é a bibliografia inicial que eu venho trabalhando, então, trouxe algumas para vocês do que tange ao construtivismo. Aqui, estudos feministas e de gênero, movimentos sociais transnacionais. E aqui, alguns aspectos mais históricos do Vaticano, gênero, enfim, e um pouco da metodologia. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Alissa. Bom,